E aí, bora falar de uma coisa que, olha, quase todo mundo já fez na vida, mas que na hora de olhar o resultado parece grego? Pois é, o hemograma. A gente vai, juntos, decifrar o que aqueles números e nomes esquisitos no exame de sangue querem dizer de verdade. É ou não é? A gente pega aquele papel e parece um código secreto, uma sopa de letrinhas, um monte de número, dá até um frio na barriga. Mas e se existisse um jeito de quebrar esse código, de entender essa linguagem? É exatamente isso que a gente vai fazer agora. A ideia aqui é dar as ferramentas para, pelo menos, ter uma noção do que está acontecendo ali nas informações básicas do hemograma. Então, bora começar a desvendar esses mistérios. Olha só que interessante. Desde 1925, esse exame é tipo a ferramenta número um dos médicos, de qualquer área. E não é por acaso, não. Fazer um hemograma é como tirar uma foto, um snapshot da nossa saúde naquele exato momento. E aqui tá o pulo do gato. Um hemograma não é só contar, tem tantas células. Não, não. É muito mais que isso. É como se a gente virasse um detetive do sangue. Ele vai olhar a qualidade, a forma, o tamanho. É uma investigação completa do que está rolando dentro do nosso corpo. Para a gente conseguir decifrar esse exame, o primeiro passo é sacar que ele se divide em três grandes partes. Pensa assim, cada parte conta a história de um personagem diferente do nosso sangue. Vamos ver quem são esses personagens? Então, primeiro temos o eritrograma. Ele cuida dos glóbulos vermelhos, sabe? Os nossos entregadores de oxigênio. Depois vem o leucograma, que investiga os glóbulos brancos, que é o nosso exército de defesa. E por último, o plaquetograma, que fica de olho nas plaquetas, a equipe de reparos do corpo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história que os glóbulos vermelhos têm para contar, ou seja, no eritrograma. Ok? Dentro dessa história dos glóbulos vermelhos, existem 4 pistas principais que o nosso detetive do sangue vai seguir. Elas são mais conhecidas pelas siglas VCM, HCM, CHCM e RDW. Calma, a gente vai ver o que cada uma dessas letrinhas revela. O VCM, essa é a nossa primeira grande pista, a primeira peça do quebra-cabeça. Basicamente, ele responde uma pergunta bem simples, mas super importante. Qual é o tamanho médio dos glóbulos vermelhos? Eles estão normais, pequenos ou grandes demais? E é aí que a coisa fica interessante. Só de saber o tamanho das células, a gente já tem pistas incríveis. Se elas são pequenas, a gente chama de microcíticas, pode ser um sinal de falta de ferro. Agora, se são grandes, as macrocíticas, a suspeita pode ir para falta de vitamina B12 ou folato. É impressionante, né? Uma única medida já abre um monte de caminhos para a investigação. Agora vamos falar do HCM e do CHCM. Pense assim, os dois têm a ver com a hemoglobina. Sabe, aquela proteína que carrega o oxigênio e dá a cor vermelha para o nosso sangue? Então, um deles mede a quantidade de hemoglobina em cada célula e o outro mede o quão concentrada ela está ali dentro. Então, vamos lá. Se o exame aponta hipocromia, que nada mais é do que células com menos cor, ou seja, mais pálidas, isso acende um alerta para uma suspeita bem comum, a anemia por falta de ferro. E faz todo sentido, né? O ferro é a matéria-prima da hemoglobina. Sem ele, a produção cai e a célula fica desbotada. E o RDW? O RDW é o fofoqueiro do grupo. Ele basicamente conta se os glóbulos vermelhos são todos do mesmo tamanho, tipo um padrãozinho, ou se tá uma bagunça, com célula grande, célula pequena, tudo misturado. Essa variação de tamanho, aliás, tem um nome chique, anisocitose. Mas nem tudo são números, pessoal. A história não acaba aí. Tem uma parte do hemograma que é quase artesanal. É quando um profissional de laboratório vai lá e olha com os próprios olhos as células no microscópio. E pode acreditar, a forma que uma célula tem pode contar uma história inteira. Um exemplo clássico disso são os drepanócitos. São glóbulos vermelhos que perdem aquele formato redondinho, de disco, e ficam parecendo uma foice, ou uma meia-lua. É uma mudança de formato bem radical e muito, muito importante. E quando essas células em formato de foice aparecem, bom, esse é o sinal mais clássico que existe da anemia falciforme. Para pensar no poder disso, um diagnóstico pode começar só de olhar o formato de uma célula. Outra forma que diz muita coisa é essa aqui, a de lágrima. São os dacriócitos. É como se a célula tivesse sido espremida ou esticada por algum problema no corpo. Ela está literalmente mostrando, no formato dela, o estresse que ela está passando. E essas células em formato de lágrima?
Elas geralmente aparecem em casos de talassemia beta menor, que é um tipo de anemia hereditária. É mais uma prova do poder que tem a análise do formato das células. E para fechar essa parte, dá uma olhada nisso aqui. Os codócitos, mais conhecidos como células em alvo. Não tem como errar, né? Com aquele pontinho de hemoglobina no meio, elas parecem mesmo um alvo de dardos. É um visual bem característico. A parte curiosa das células em alvo é que elas são meio generalistas. Elas podem aparecer em um monte de situações diferentes, desde problemas no fígado até vários tipos de anemia. E isso ensina uma lição importante pra gente. Na investigação do sangue, uma pista sozinha às vezes não resolve o mistério. É preciso juntar todas as peças do quebra-cabeça. Beleza, a gente já decifrou os números, já viu as formas, o que é sensacional. Mas para a gente fechar com chave de ouro e realmente entender a linguagem do hemograma, falta um último segredo. Entender como as próprias palavras são formadas. E o segredo tá aqui. É tipo um anel decodificador de prefixos e sufixos. Com isso, a linguagem médica se abre de um jeito impressionante. Microcítica vira célula pequena. Leucopenia vira falta de células brancas. De repente, a gente tem a chave na mão, não só para o hemograma, mas para entender um monte de outros termos médicos. O que a gente fez hoje foi pegar um código que parecia confuso e transformar numa história bem clara sobre o tamanho, a cor e a forma das nossas células. A gente viu que uma única gota de sangue tem um universo de informações. A pergunta que fica no ar é: se o nosso corpo está contando histórias com tanto detalhe, o que mais a gente pode estar deixando de ouvir?